tribunal, professor dessa casa. Quero saudar todos os colegas, magistrados, desembargadores, juízes, professores, alunos e visitantes que nos prestigiam, em especial o professor José Santos Carvalho Filho. O propósito da nossa gestão é consolidar o nome da Escola Superior de Magistratura do Estado de Santa Catarina como uma referência no espaço para o estudo e para o debate do direito. Muito mais do que um curso preparatório para o concurso, a ideia é realmente formar magistrados capazes e competentes para enfrentarem os futuros problemas que a carreira lhes trará para serem solucionados. Então, para isso, realmente é necessária uma formação cada vez mais completa, cada vez mais atual, cada vez mais ampla. E por isso a gente tem contado com o apoio de grandes nomes, de referência, como o professor Carvalho Filho, que nos prestigia hoje. Eu quero fazer um registro especial ao apoio da editora Atlas, que já vem nos acompanhando já há algum tempo, é uma parceria muito importante. No caso do professor Carvalho Filho, a editora Atlas publica o manual dele, o professor Cristóvão não me deixa mentir, sem dúvida hoje o mais completo e mais atualizado curso de Direito Administrativo no Brasil hoje. Recomendo a todos os meus alunos de Direito Administrativo. À toa a insistência e a nossa alegria de ter aqui o professor Carvalho Filho hoje. Então, para não me estender demais, vou fazer a breve leitura aqui do currículo do autor. Sou José dos Santos Carvalho Filho, mestre de Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo lecionado nas Universidades do Estado do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, bem como no curso de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e Cândido Mendes, além de ter ministrado aulas em vários cursos preparatórios para concursos públicos. Integrou a equipe docente da EMERG, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e da FMPRJ, Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, instituição na qual ocupou vários cargos de assessoria, além de função de consultor jurídico do Ministério Público. Participa como expositor em congressos e seminários realizados em todo o país, membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Advogados Brasileiros. Também são de sua autoria a obra da Ação Civil Pública, comentários por artigo, consórcios públicos publicada pela Lumen Iuris, improbidade administrativa, prescrição e outros prazos extintivos, comentários do Estatuto da Cidade, Processo Administrativo Federal e outras, publicadas pela Atlas. Então, sem maiores delongas, cumprimentando nosso palestrante, vou passar a palavra, mas antes de desfazer a mesa, caso os senhores queiram assistir da plateia, para não dar torcicola em ninguém. Eu agradeço. Amigos, muito boa noite. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi formulado. Me sinto muito honrado em poder ter a oportunidade de dividir algumas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, com vocês. E é evidente que isso, para quem se dedica a um aperfeiçoamento, dentro da área jurídica, que é muito importante, todos vocês sabem disso, me permitam chamar de vocês, porque carioca é informal mesmo, você sabe, né? Eu não chamo ninguém de doutor, é você, uma intimidade. Mas eu acredito que você saiba muito bem que o direito precisa disso mesmo, precisa de enriquecimento, porque o direito, ele só dá ensejo a duas posturas para quem é da área jurídica. Ou um processo ou um retrocesso. Ninguém da área jurídica fica parado. Quem supõe que esteja parado está em retrocesso. E quem está dedicado à disciplina, ou ao direito, à área, jamais vai se livrar desse karma. Porque vai ter que estudar a vida toda. Se você quiser ser um profissional
razoável. Então, eu, de plano, quero, além de cumprimentá-los, eu quero também expressar o meu aplauso a você, que certamente está abdicando de tantos prazeres, de tantos acenos, dessas ostras daqui de Florianópolis, né? Que é, aliás, o meu grande recalque é esse, que eu não consigo comer ostra direito no Rio de Janeiro. E aí eu vim no Florianópolis, às vezes tem que vir correndo, né? Infelizmente, mas... e a quantos acenos você não está... em quantos acenos você não está recusando, quantos deles em prol, aí, enfim, de um enriquecimento, uma reflexão maior. Quero agradecer especialmente ao professor Cláudio, né, que é o diretor da escola, e como eu integrei a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE, durante muitos anos, e sempre fui muito amigo dos diretores, eu sei qual é a tarefa árdua dos diretores. Eu nunca seria, eu não teria competência para isso, né? Aliás, eu estou na maioria, né? Eu não tenho competência organizacional para essas tarefas, então eu aplaudo muito isso, como também gostaria de aplaudir e de cumprimentar os meus colegas professores que estavam aqui integrando a mesa. A minha memória está falhando muito, mas eu vou tentar acertar. A professora Ana Cristina, o desembargador professor Jaime, professor Cristóvão, acertei? Eu acho que... Então eu agradeço aí ao prestígio aí da sua presença e outros colegas, enfim, nas áreas jurídicas, né? E sem perda de tempo, não sei se você tem algum assim, prazo, a sua metodologia, uma hora, e vai ter depois um indagação. Eu concordo sempre, eu adoro. A parte que eu mais gosto da exposição, a parte que eu mais gosto é o depois, quando vem algumas das perguntas, quando eu não souber responder, eu vou dizer para você humildemente, eu vou tentar procurar, mas eu não sei responder, mas eu acho que essa parte é boa do debate, né? Então, mas para você saber que eu tenho cuidado com a sua paciência, né? Eu estou aqui cronometrando aqui para evitar. Você sabe que o pessoal de direito fala muito, né? Ele começa a falar, e às vezes se perde, eu falo, o negócio está tão bom, aí ele vai, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí o cara está dormindo. Então não é bem assim, tem que ter uma razoabilidade, né? Hoje tudo é razoabilidade. Hoje quando eu tenho solução, acho que é razoabilidade. A chave do segredo hoje é razoabilidade. Bom, mas eu queria só começar com uma amenidade, porque o tema, e eu estou sabendo agora que foi o Cristóvão, que é muito amigo, que foi quem me indicou o tema. O tema é simplesmente a decadência para anulação de atos administrativos ilegais e constitucionais. Quer dizer, nós temos um problema com decadência, com anulação e com ilegalidade. Então, o que eu queria dizer para você, assim, de início, que é uma reflexão que eu gosto de passar, porque, como nós que damos aula aqui, né, Cláudio, professor administrativo, Cristóvão, a gente, evidentemente, não pode deixar de estar se inteirando, né, das novas ideias e tudo. E esse tema de ultrapassagem de prazo, barreiras temporais, ele é um tema que sempre gera problemas. E como não podia deixar de ser, são temas que ensejam também muitos mitos. Quando você começa a colocar assim, os especialistas, né, os nossos professores, aí, os nossos gurus aí, que escreveram sobre os temas, aí você lê assim, você vai lendo assim, 5, 6 autores, quase nenhum concorda com tudo em relação aos demais. Sempre tem um detalhe. Então vai formando, né, um arcabouço. E com isso se formam muitos mitos. E você sabe, eu até trouxe uma coisa aqui interessante, dessas bobagens que a gente recebe na internet, de vez em quando a gente recebe uma coisa mais ou menos, né? Então eu recebi aqui para mostrar que a gente vive dentro de mitos. As pessoas nos passam informações e a gente finge que acredita. Mas a gente sabe que não é. Por exemplo, isso aqui tem uma relação de coisas. Por exemplo, quando o advogado diz assim, olha, esse processo é rápido.
Ou quando o ambulante, né, o camelô diz assim, ó, qualquer coisa pode voltar aqui que a gente troca. A gente vai ouvindo essas coisas. Tem vários, só para citar o bêbado, de vez em quando diz assim, eu sei perfeitamente o que eu estou dizendo, você já reparou que o bêbado ele nunca reconhece a sua situação e por aí vai. E tem a menina de 19 anos que chega de manhã e diz para os pais, olha, eu dormi na casa de uma colega. Né? E por aí vai, são os mitos. Então, esse tema, eu quero até dividir em dois aspectos. Um em relação às barreiras temporais, que são os prazos extintivos. E o outro, o relativo às invalidações de atos. Tema que a gente está no dia a dia, isso é mais interessante, tem que estar no dia a dia. Olha, para você ter uma noção, vou te confessar uma coisa. Eu tenho a certeza de que eu não sei quase nada fora do administrativo e o próprio administrativo, muitas coisas eu preciso plasmar ainda. Mas eu me meti a escrever um trabalho, isso aí é um parênteses de um segundo, tá? Que eu lancei ano passado. Eu resolvi estudar a prescrição da improbidade administrativa. Eu fui procurar no mercado, não encontrei nenhuma obra sobre a prescrição da improbidade. O que eu encontrei, a gente continua encontrando, é o comentário ao artigo 23 da Lei 8.429. Só que aquele artigo, ele sempre me deixou perplexo, porque ele tem uma peculiaridade fantástica, que eu, por exemplo, não conheço em outra legislação, pode até ser que tenha. Mas lá há uma prescrição que tem um prazo fixo e a outra tem uma prescrição por remissão. Sabe o que é prescrição por remissão? É aquela em que o legislador diz assim, ó, a prescrição da pretensão, neste caso, eu não vou te dizer quando é não, você vai consultar a lei específica, ou seja, é como se fosse uma norma remissiva a outras normas. Não sei se já tiveram a oportunidade de olhar, se não olharam, vale a pena só você ver pela curiosidade, porque geralmente quando você fala em prescrição é prazo certo, por exemplo, 5 anos, de 3 anos, 20 anos, mas essa prescrição é a seguinte, olha, quando o cara for servidor público efetivo, ok? E ele cometeu um ato de improbidade, a prescrição da pretensão punitiva vai ter o prazo fixado na lei específica. É o que diz a lei de improbidade, né? E qual é a lei específica? Só pode ser a lei funcional do servidor. Quer dizer, se o camarada é um servidor efetivo do município de Piripiri, no Piauí, eu vou saber qual é a prescrição do prazo da pretensão, o prazo da prescrição da pretensão punitiva num estatuto funcional de Piripiri. Um caso emblemático. Bom, por que eu estou te falando isso? Isso é porque quanto mais a coisa desafia, para mim, ela fica mais... E eu fui, então, fazer um estudo da prescrição no cível, no crime e em direito administrativo, para chegar a essa prescrição da improbidade da Lei 8.429. Então, eu fiquei feliz da vida, porque eu fui rever quando eu não pegava penal, né? Eu peguei penal, quando eu fiz concurso do Ministério Público, aí fiquei lá uns 6 meses no crime, mas depois consegui o alvará de soltura e fui logo possível, etc e tal. Quer dizer, crime para mim, na verdade, sempre teve assim, bem paralelo, né? Mas foi ótimo estudar a prescrição. E você sabe que eu descobri uma opção de coisa interessante, é que a prescrição, ela não tem um sistema idêntico de contagem nas diversas áreas. Ela não tem um nariz de cera universal. Ela não tem.
É muito interessante. Vale a pena, porque o tema refoge aqui o nosso tema central, mas eu estou lhe falando só isso aí por uma razão simples, porque a matéria ela é assim complexa. Dificilmente você vê alguém dizer, puxa, eu conheço muito bem prescrição e decadência. Geralmente o cara diz assim, prescrição e decadência, tem sempre problema. Tem sempre problema. Prescrição e decadência tem sempre problema. E o outro tema é a questão das invalidações, da anulação, né, a cassação no direito administrativo. Eu me permiti fazer uma sinopse aqui para a gente não se perder, um raciocínio, enfim, lógico, né? E aí, o que a gente nota? A gente nota uma coisa interessante. Eu evidentemente, quando preparei de novo a sinopse para a gente poder debater, eu evidentemente fiz uma revisão do tema, né? Fui dar aquela refrescada no tema e tudo. E eu vou lhe dizer uma coisa que é melancólica, é que nós não vamos sair daqui com nenhuma certeza absoluta de nada. Porque as incongruências e as dissidências em ambas as matérias, elas são, até agora, ou estão imunes a uma solução unificada. Então, eu me permito, assim, trazendo para você os dados, portanto, a gente vai aqui só fazer reflexão. Eu trouxe aqui algumas decisões de tribunais, né, para você ir vendo como é que eles enfocam, os tribunais enfocam essas questões ligadas às barreiras temporais, né, as questões ligadas a invalidações, e eu queria me permitir exatamente desenvolver esse tema, ok? Mas, mesmo sem sair com certezas, nós vamos sair com dúvidas consistentes. Já é uma grande vantagem. E a partir daí a gente faz as nossas reflexões. Bom, eu queria começar a tratar com você assim, da teoria das nulidades no direito civil. Porque, na verdade, o direito administrativo não foi inicial de nada em termos de nulidade. Não foi, não. Nulidade, a nullitas do direito romano, ela incidiu basicamente no direito civil. Você vê afirmações do digesto, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas daquelas afirmações que tratam dessas barreiras enfim, temporais e também dos vícios dos atos. E aí eu trouxe aqui um detalhe só para a gente relembrar. Nossa matéria não é nem direito civil, mas vale a pena relembrar. Em primeiro lugar, só para a gente relembrar, a gente sabe, você está careca de saber, que o direito civil adota, sem dúvida, sempre adotou, o Código anterior adotou, o atual adota, a dicotomia das invalidades. Nós temos a nulidade e temos a anulabilidade. Mas às vezes a gente não pergunta o porquê. Mas às vezes valeria a pena. Por exemplo, eu trouxe aqui, para não trazer os códigos todos, eu trouxe aqui a folhinha do Código Civil. O artigo 166 diz assim: é nulo o negócio jurídico quando... Aí tem lá os casos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais adiante, no artigo 171, o Código Civil diz assim: além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. E traz aqui 2 casos. Então, eu não tenho dúvida que no direito civil vigoram, coexistem harmoniosamente ambas. Mas raramente a gente se pergunta por que existem as duas. Por que elas não foram tratadas de uma forma unitária? Por que não tem só ou nulidade ou anulabilidade? Por que o Código Civil tratou de casos que ele
entendeu devessem gerar a nulidade e de outros que ele entendeu devessem gerar a nulabilidade. E essa ratio, às vezes, é importante para você ter uma avaliação da dicotomia. E a ratio é a seguinte: a ratio é a maior ou menor gravidade do vício. Sim, porque para que eu vou fazer uma dicotomia se eu não tiver linhas diferenciais? Não tem cabimento. Então, o legislador considerou nulos 7 hipóteses de vícios e considerou anuláveis 2 hipóteses de vícios. Então, ele considerou aqueles 7 casos mais graves do que os 2 casos do artigo 171, que são os casos de anulabilidade. Agora, isso, e a gente reflete sobre isso, Cláudio, isso é um juízo de valor do legislador. Porque se ele resolver dizer assim, olha só, é nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante for ilícito. Se ele resolver tirar de nulidade e colocar no 171, ele colocou e acabou. Ninguém vai dizer, não pode, tem inconstitucional. Não pode. Como pode? Pode porque ele passou a achar que aquele vício era gravíssimo, gerador da nulidade, que agora não é tão grave. Portanto, ele vai ser um vício que vai gerar uma situação de anulável para o ato. Quer dizer, esse já é um detalhe. Também não temos uma avaliação universal do que é mais grave e menos grave. Isto à luz do direito civil que expressamente prevê a dicotomia. Quer dizer, você imagina, se para quem prevê expressamente a dicotomia em dispositivos diferentes, nós já temos alguns questionamentos, você imagina quando essa matéria de invalidades é tratada numa outra área em que não há dispositivos expressos e cujas normas do direito civil não guardam uma adaptabilidade adequada para essa disciplina. Imagine. Então, eu aqui na minha sinopse ainda trouxe, além dessa situação do juízo valorativo, aí isso é só para relembrar, todo mundo já sabe aqui, então é só para a gente colocar em forma didática, só para a gente estabelecer um método. Quando você vai examinar os efeitos da nulidade e da anulabilidade, ainda estou no Código Civil, ok? É claro que os efeitos têm que ser distintos, porque são situações de invalidade diferenciadas. Então, nós temos basicamente duas. Primeiro é que o ato nulo tem essa norma aqui, ó. Estou aqui só trazendo. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Ponto. Então, o direito civil é claríssimo. O ato nulo, ele jamais vai ser convalidado pela regra. Já para o anulável, no artigo 172, o legislador civil disse assim: o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes. Então, você já está sentindo então que realmente os casos de nulidade são considerados por ele mais graves, porque não se convalidam nem pela vontade das partes, nem pelo decurso do tempo. Ao passo que os atos anuláveis, ele pensou, não são tão graves, se não prejudica ninguém, vamos confirmar isso. E aí ele diz que podem ser convalidados. E o outro efeito é a questão da decretação, ou seja, o ato nulo, pelo artigo 168 do Código Civil, o ato nulo, em relação ao ato nulo, disse o Código Civil o seguinte: as nulidades dos artigos antecedentes, portanto, está tratando das nulidades, as nulidades podem ser alegadas por qualquer interessado
ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos. Quer dizer, em outras palavras, por ser dotada de vícios mais graves, a nulidade não precisa esperar que ninguém provoque. O juiz pode decretar ex officio. Em relação à anulabilidade, o que nós temos no artigo 177? Já é diferente. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Pronto, não precisa dizer mais nada, não precisa nem continuar. Está aí o segundo efeito. Uma se decreta ex officio. Pode se decretar ex officio. E a outra não pode ser decretada ex officio. Então, o que dirá aqui? Só os interessados a podem alegar. Veja que o tratamento é diferente mesmo. E o que você conclui no final? Que o legislador civil considerou os vícios da nulidade de maior gravidade do que os vícios que inquinam os casos de anulabilidade. Em consequência disso, ele enumerou efeitos que mostram que ele teve que ser mais rigoroso com os atos nulos do que com os atos anuláveis, né? Então, parece que é a coisa é super razoável. Mas mesmo assim, isso tudo, eu repito, à luz do direito civil que tem dicotomia expressa. Lá na frente, no direito de família, às vezes a gente nem passa anos, assim, eu, por exemplo, passo anos, sem olhar disso, mas a gente tem que rever essas matérias. Tudo. Aí no direito de família, eu fui fazer uma revisão e vi que realmente existem os impedimentos, Relembrei, que a gente sabe disso, não podem casar, os fulanos, ciganos. Aí mais adiante tem assim, da invalidade do casamento. Aí tem assim, no 1548, é nulo o casamento contraído, aí vem uma série de nulo, quer dizer, novamente, Lá no 1550, depois até, se você quiser ter a curiosidade para ver, no 1550 ele falou, é anulável o casamento. Quer dizer, então, ele continuou coerente com a dicotomia também no que toca ao direito de família. Perfeito. Aí disse alguns casos que ele achou que poderiam gerar uma convalidação e ele considerou como casos de anulabilidade. Agora, olha só. Lá no 1561 você tem a seguinte norma. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Notaram isso? Quer dizer, ele distinguiu bastante bem a nulidade e a anulabilidade. E ele mesmo, em certo momento, disse, mas para esse efeito aqui, tanto faz, ele pode ser nulo ou anulável. E aí, para esse efeito, qual é a diferença entre o nulo e o anulável? Nenhuma. Se alguém perguntar, qual é a diferença entre o casamento nulo e o anulável? Quando os caras casaram de boa fé em relação aos efeitos incidentes sobre os filhos? A resposta só pode ser uma, nenhuma. Nenhuma, porque o legislador aqui, ele as igualou. As igualou quem? Igualou a nulidade e a anulabilidade. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que isto também não é uma verdade absoluta, nem no direito civil que adota a dicotomia. Ok? Tudo bem? Muito bem. Estou passando direito civil e estou entrando agora na teoria das nulidades, no direito administrativo. E aí, o nosso problema fica maior. Primeiro porque, e a gente estuda sempre isso, principalmente aqui, eu vou realçar aqui, quem lida com o administrativo, a gente está careca de
de dizer assim para o colega que está estudando, que o ato administrativo, ele, em tese, ele é um ato jurídico. Porque ele, como não tem uma teoria própria, alguma coisa tem que ser buscada na teorização do direito civil. Foi quem iniciou a ideia das invalidades. Então, quando a gente vê no direito administrativo que um ato administrativo ele seria uma espécie, uma categoria especial dos atos jurídicos em geral, você teria que fazer necessariamente essa indagação. Se ele é uma espécie, categoria espécie dos atos jurídicos em geral, número 1, premissa maior. E número 2, se nos atos jurídicos em geral nós temos um problema relativo a atos nulos e anuláveis, pergunta-se, no silogismo, pergunta-se, como é que ficaremos no direito administrativo, em que os atos administrativos são espécies, ou categoria especial, enfim, como o autor quiser chamar, dos atos jurídicos em geral. Hoje, mais negócios jurídicos do que atos jurídicos. Então, essa divergência até hoje não se pacificou. Ela continua existente. E eu queria começar trazendo para você a nossa clássica lição do nosso professor, de todos nós, né? A verdade é que, queiramos ou não, eu sempre quis, por sinal, o Eli Lopes Meirelles, ele foi o grande renovador do direito administrativo. Isso, não tem por onde. Nós todos somos, na verdade, meros repetidores e adequadores daquelas, enfim, diretrizes que ele traçava antes do seu falecimento e que, evidentemente, tivemos que adequá-las às novas realidades do direito administrativo. Mas o direito administrativo, nu e cru, certamente no meu tempo de estudo e de alguns dos meus colegas professores, na verdade, o Eli, ninguém podia deixar de ter o Eli. Até quem não lia tinha que ter, porque era um azul bonito. Então, para enfeitar a biblioteca, era um livro bonito, um azul forte. Então, era o livro do Eli Lopes Meirelles, não tinha para ninguém. E o Eli sempre teve esta posição da qual ele não abria mão. Ele dizia assim, a segunda é a de que, isso aqui é a 30ª edição, tá? Portanto, é da agora, do ano passado. E, evidentemente, atualizada, né? A segunda é a de que, em direito público, não há lugar para atos anuláveis. Está bem claro. Não há lugar para atos anuláveis. Como já assinalamos precedentemente. Isto porque a nulidade absoluta e a anulabilidade relativa assentam, respectivamente, na ocorrência do interesse público e do interesse privado na manutenção ou eliminação do ato irregular. Quer dizer, a linha de argumentação dele é essa, tem que respeitar, pode não concordar, e ao final ele dizia aqui, o ato administrativo, isso aí era peremptório, o ato administrativo é legal ou ilegal, é válido ou inválido, jamais poderá ser legal ou meio legal, válido ou meio válido, como ocorreria se admitisse a nulidade relativa ou anulabilidade, como pretendem alguns autores que transplantam teoria do direito privado para o direito público. Portanto, a teoria do Sueli era, e ainda é conhecidíssima. Numa repescagem que eu fui fazendo, eu encontrei um outro grande autor que repete exatamente isso, porque foi aluno dele, que é o falecido também professor Diógenes de Gasparini, que foi a obra dele ainda, né? Da Saraiva, ele adota a mesma posição do professor Lopes. Quer dizer, qual é o efeito de o autor não aceitar a anulabilidade, já que ele não aceita meio válido ou válido, qual o efeito de ele não aceitar a anulabilidade dos atos administrativos? Resposta: é que a anulabilidade, ela rende ensejo
a possibilidade de convalidação. E a nulidade não permite nunca a convalidação. Quer dizer, para o nosso saudoso professor Elie, nenhum ato administrativo com vício de legalidade poderia ser passível de aproveitamento. Deu para entender a ideia, o raciocínio? Uma coisa esclarecedora, porque um grande médico. Mas, já quando eu começava a dar aula, né, de administrativo, a gente procurava outros autores, tudo, e eu fui ter a curiosidade de buscar assim, as ideias de alguns autores estrangeiros, e eu fui verificando que a maioria dos autores, inclusive no direito estrangeiro, era no sentido de admitir a anulabilidade. E o professor Elie tinha muito embasamento do direito italiano, do direito francês, ele cita frequentemente o direito italiano, o direito francês. E já no direito italiano e no direito francês, há vários autores, que eu andei pesquisando, lá eu tenho algum livrinho desses grandes juristas europeus, e eles admitem. Quer dizer, ninguém concorda com o outro em tudo, né? Um considera 2 formas de convalidação, o outro 3, um dá um nome, o outro dá outro, mas pelo menos eles admitem um efeito, que é o seguinte: pode haver um ato administrativo com vício e ele, apesar do vício, ser aproveitado. Ou, se quiserem, convalidado. Ou, se quiserem ainda, ser saneado. O professor Diogo de Figueiredo usava até uma expressão assim: convalidação, aperfeiçoamento ou sanatória. Dava uma ideia inicial de doenças mentais, mas não era não. A sanatória era a forma de aperfeiçoamento do ato, de sanar o vício que indignava o ato administrativo. Aí, o que aconteceu? Continuou-se a adotar essa mesma dicotomia. E nós